Quanto maior a consciência que você tem do teu próprio valor, maior a tua autoestima. Quanto menor a consciência que você tem do teu próprio valor, mais baixa é a sua autoestima. Você vive num mundo chamado imaginação. Só que você acredita que você vive na realidade. Mas isso é mentira. Você construiu uma imagem de você mesmo. Aqui, ó, dentro da tua cabeça. E você é escravo dessa imagem que você mesmo construiu. Você não é escravo da opinião de outras pessoas. Você é escravo da imagem que você construiu sobre você mesmo, na tua cabeça. Para você entender por que você tem uma baixa consciência do teu próprio valor, é porque você vive na imaginação, você não vive na realidade. Porque se você vivesse na realidade, você ia entender uma coisa muito importante. Você deu certo. Sabe por que você deu certo? Porque a vida prevaleceu. Se você deu certo, existe um propósito para isso. Existia, em termos de probabilidade, um sem número de coisas que poderia ter acontecido para a vida não ter dado certo. Mas a vida deu certo. Só que você não vive na realidade, você vive na imaginação. Todos os quadros de dependência se constroem na mente. Na imaginação, você vive na imaginação. Então você construiu uma imagem de você mesmo, uma autoimagem. E essa autoimagem tá lhe jogando para baixo. Porque nessa autoimagem, provavelmente você talvez não se considere muito inteligente. Provavelmente talvez você não se considere muito interessante. Provavelmente você acredite que você não é capaz. O problema tá na imagem que você construiu de você mesmo. A maior parte das pessoas tá numa Matrix, tá numa realidade paralela que foi criada por ela mesma, por ele mesmo, vive dentro de si mesmo. Aí você vai me dizer assim, não, Ilvan, eu não vivo. É mais fácil a gente perceber o outro. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem dentro de si mesmo? Você conversa com uma pessoa, mas a pessoa não entende o que você está dizendo. Ela processa tudo de uma outra forma e ela entende aquilo que ela quer. É como se ela filtrasse tudo. Então quando a gente olha para o outro, fica fácil de perceber que a maior parte das pessoas vive na Matrix. Você vive na Matrix, seu amigo vive na Matrix, seu colega, seu chefe, todo mundo vive em algum tipo de Matrix. Porque a maior parte das pessoas vive na mente e então está sendo governado por imagens que criam na tua cabeça. Você precisa dissolver a imagem que você construiu de você mesmo. Você precisa parar de ficar se contando as mentiras que você conta. Eu não sou inteligente, eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não sou capaz de conseguir essa promoção. Você precisa ir na fonte, na raiz, para conseguir compreender onde foi, quando foi que essa imagem se construiu. Então você vai precisar mergulhar profundo dentro de você e fazer um enfrentamento. Porque acredite, para fazer esse movimento, você vai precisar ir até a tua infância. Porque a forma como nós nos vemos se construiu na infância. Não, Ivan, mas peraí, eu tive um namorado, Ivan, que disse que eu não era uma mulher bonita, que eu não era uma mulher atraente. Não, eu tive uma namorada que disse que eu era um banana. Aí depois disso eu comecei a me sentir mal comigo mesmo. Eu vou dizer pra você claramente, você contou uma mentira pra você. Porque depois que você cresceu e se transformou em adulto, você não é mais massa de modelar. Mas quando você era criança, você era uma massinha de modelar. Todo mundo que tocava, modelava você. Porque o adulto, ele já tem uma personalidade estruturada. Mas a criança, não. A tua personalidade se estruturou na infância. A partir das experiências que você teve na tua infância. A partir do que você ouviu quando você era criança. A partir do que você viu quando você era criança. A partir do que você sentiu quando você era criança. Quando você era criança, você foi programado para ser quem você é hoje na vida adulta. Essa programação algumas vezes foi intencional por parte dos pais, outras vezes foi acidental. 80% da programação na infância é acidental, 20% intencional. E construir-se aquilo que nós chamamos da tua personalidade. Então a forma como você se vê, se ouve e sente, ver, ouvir e sentir, foi construída na tua infância. A partir de que, Ivan? A partir de duas coisinhas que aconteceram lá na tua infância. Ou você viveu uma dinâmica de repetição, ou você viveu uma dinâmica de forte impacto emocional. Você pode ser programado na tua infância para ter uma personalidade independente, ou você pode ser programado na tua infância para ter uma personalidade extremamente dependente. Pais que têm personalidade dependente tendem a criar filhos com personalidade dependente. Pais que têm personalidade independente tendem a criar os filhos com personalidade independente. O que é repetição? Uma menina de 5 anos, agitada, muita energia, escuta do pai e da mãe o tempo inteiro. Você é muito agitada. Uma vez, 2 vezes,
3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que ocorre uma programação por meio de repetição. Isso é um caso de programação por meio de repetição intencional. A criança está um pouquinho acima do peso. Nossa, que gordinho fofinho. Meu filho é um gordinho fofinho. A criança cresce e associa a personalidade dela, faz parte da personalidade dela, o fato de estar acima do peso. É um tipo de programação acidental. A intenção do pai, a intenção da mãe não é fazer com que na personalidade dessa criança esteja associado o fato de estar acima do peso, mas acontece. Agora você quer ver como é que os pais programam por meio de repetição a dependência? Meu filho, minha filha, eu te amo muito, você é o amor da minha vida. Eu não sei o que é que eu faria da minha vida sem você. O que acontece com a criança? Dependência. Tem medo de ir, tem medo de seguir, tem medo de avançar. Um filho que não consegue deixar a barra da saia da mãe, um filho que não consegue deixar a barra da calça do pai, é um filho que não consegue nunca ser homem para uma mulher. Uma mulher que não consegue deixar a barra da saia da mãe, a barra da calça do pai, é uma mulher que nunca vai conseguir ser mulher para um homem. Vai ser eternamente uma criança. Porque para você ser adulto, você precisa se afastar dos pais em algum nível. Isso não tem nada a ver com deixar de honrar. Porque você honra pai e mãe quando você dá certo. Via de regra, filho que fica grudado com pai e mãe não dá certo. Você tem 5 anos, acorda de noite, teu pai tá com as malas prontas. Você não imaginava o que ia acontecer. Naquele momento seu pai disse, infelizmente eu vou ter que ir embora. Você vai voltar, pai? Não, não vou voltar. E seu pai pega as malas e vai embora. A criança naquele momento sente-se completamente desprotegida. É uma explosão de ver, ouvir e sentir. E se programa ali imediatamente uma ferida de abandono. E aquela criança passa a acreditar que todo mundo na sua vida um dia vai embora. Sem nem mesmo explicar por que está indo embora, de uma hora para outra. E você passa a ter medo na vida adulta que as pessoas simplesmente vão embora. A imagem de você mesmo se construiu a partir de dinâmicas que você viveu na infância. E dinâmicas que você viveu com quem especificamente? Com seu pai, com a sua mãe. Então na infância vai se construir essa imagem, essa personalidade que você tem. E essa personalidade é como você se vê. E isso faz com que você não tenha consciência do teu próprio valor. Porque enfiaram na tua cabeça acidentalmente ou intencionalmente que você não tem valor. Você não vai conseguir dissolver essa imagem simplesmente dizendo, eu vou pensar diferente agora. Não, não vai acontecer. Sabe o que acontece com uma pessoa que vai dizer assim, não, Ivan, agora eu entendi, então agora eu vou pensar diferente, eu vou modificar a forma como eu penso. Sabe o que vai acontecer? Vai ser como se você estivesse estabelecendo uma guerra com você mesmo. Você quer fazer uma coisa, mas você não consegue? Você não quer fazer uma coisa, mas você acaba fazendo. É como se você tivesse, partido, literalmente partido. Por exemplo, Ivan, eu quero ter uma autoestima elevada para conseguir me posicionar e construir a minha independência, já que a autoestima, baixa autoestima é um sinal, Ivan, de independência emocional. Então agora eu vou agir diferente. E aí esse movimento é apenas externo. E quanto mais você tenta agir diferente, mais você se violenta. No início você até vai lá, faz o movimento e aí você vai conseguindo tal, mas é como se você estivesse arrastando um peso. Um peso. É como se você estivesse o tempo inteiro lutando contra você mesmo para se comportar diferente. E aí você vai, até que chega um determinado momento que você cansa. E aí então você volta a se comportar do jeito que você se comportava antes. A maior parte da psicoterapia, ela tá atuando em um nível que é um nível consciente de mente. E é por isso que a maior parte da psicoterapia, você vai para um psicoterapeuta e você vai demorar muito tempo lá. Uma vida inteira. A maior parte das pessoas começam a psicoterapia e não terminam, inclusive. Porque a maior parte da psicoterapia está calcada na mente. E o que quando você quer mudar utilizando a mente, você utiliza? Você utiliza uma coisa chamada força de vontade. Então eu preciso ter força de vontade para poder resgatar a minha autoestima. Eu vou dizer uma coisa para você, não vai dar certo. Mudança com força de vontade, via de regra, para você fazer, você tem que se partir no meio. Porque você vai ter que abrir guerra contra você mesmo. E grave o que eu vou dizer, todo mundo que abre guerra contra si mesmo, em algum momento da vida adoece. Porque você está utilizando uma bateria. Então o que acontece? Toda bateria chega um momento que descarrega. No momento que descarrega a bateria, você volta a se comportar como você se comportava antes. Aí você se frustra e aquela imagem que você tinha de você se fortalece ainda mais e amplifica, fica grandona assim na sua frente. E você acaba então deixando de acreditar que você pode ser diferente. Força de vontade,
Não muda ninguém. Existe uma causa subjacente para essa pessoa não sair. E a causa subjacente é um quadro de dependência emocional. E esse quadro de dependência emocional é estruturado em nível de personalidade. A pessoa tem uma personalidade dependente. Ela não consegue mudar porque a personalidade dela não permite. E ela precisa atuar com ferramentas psicoterapêuticas adequadas para reconstruir, modificar a sua personalidade, construir uma personalidade independente. Enquanto ela não fizer isso, ela não vai dar conta. Ele não vai dar conta. E se lembre que as pessoas não conseguem dar conta de fazer, não é porque elas são fracas, não. É porque existe um obstáculo emocional. E o nome desse obstáculo emocional chama-se dependência emocional.